Você está ouvindo o podcast Alicerçados. Fala, Alicerçados! Estamos aqui com essa figura ilustre, o pastor Daniel Oliveira, vulgo Daniel Caveira. Estamos aqui no acampamento Influencers 2019, na chácara Casa Grande Oliveira, nesse cenário aqui fantástico, né? E estaremos fazendo um episódio especial do nosso podcast aqui, de frente com Caveira. Fala aí, Caveira, como é que tá as coisas? Aí, Caveira. Legal! Olá, pessoal, tem que fazer a mídia que está sendo filmada. Olá, Exato. pessoal, bom dia. Bom dia. Faz de conta que a gente não se conhece, tá? É um bom dia, aquela classe surpresa, bom dia, né? Aquela empolgação. É isso aí, vamos lá. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a Deus por essa oportunidade, pela sua vida. A gente já tem trabalhado junto aí, andado junto há algum tempo. E acho que algumas coisas que a gente poderia iniciar falando seria, tipo assim, como é que tem sido o seu ministério? Quanto tempo, como foi assim o seu chamado? E como tem sido o seu ministério? Caramba, 20 anos de história, ele quer começar com essa pergunta. Não, eu poderia resumir dizendo que Deus começou muito cedo, há 20 anos atrás. Eu andava de skate, Deus me usou onde eu estava. Andando de skate, a gente até brinca dizendo que acho que a gente é a igreja que foi fundada por 5 skatistas, né? Quer dizer, a igreja foi fundada por Cristo, né? Mas ele usou 5 skatistas para começar o trabalho. A gente começou a fazer missões lá no centro de Recife e está lá até hoje. Hoje a gente se reúne numa praça e tem um trabalho na comunidade que é o COC. E está nesse desafio de levar o evangelho com fidelidade para o pessoal. E aí a pergunta é, se devemos agir como só corpo em união, por que tanto individualismo no reino de Deus? Boa pergunta. Essa é boa. Eu tô querendo também saber a resposta disso. Gente, o que a gente precisa entender é o seguinte. Sabe qual é o problema? A gente como cristão, povo de Deus, a gente tá vendo a igreja, eu estava até discutindo isso também, né? A gente tem que, como igreja, a gente infelizmente tem que admitir que tem igreja que não prega evangelho. É duro, mas é verdade. É uma realidade. A gente como povo de Deus, precisa admitir isso. Tá entendendo? Mas, gente, isso é tão legal que a Bíblia já avisou. Viram muitos em meu nome. Então, qual é o alerta agora? A gente precisa entender o que é o verdadeiro evangelho. Entendendo o que é o verdadeiro evangelho, a gente vai entender o que é a verdadeira igreja. Que a partir da verdadeira igreja, a gente vai entender que corpo é esse. Porque Jesus falou, eu sou o cabeça e esse é o corpo. Então, pra gente se considerar corpo de Cristo, tem que ser nos modelos do dono. A gente tem um elemento aí que tem que unir todas as igrejas. É o que? A vontade do dono dela, Cristo. Todo mundo concorda que Cristo é o cabeça da igreja. A questão é, o que você faz com a sua igreja hoje tem a ver com o que o dono projetou? E onde está a segurança disso? Na revelação, no ensino apostólico. Ele ensinou os caras. Da mesma forma que os caras viram os sinais, esses caras receberam aula direto de Jesus. Eles saíram para pregar e fundaram as primeiras igrejas com o modelo que Jesus queria. E depois eles instituíram quem? Pastores, presbíteros, diáconos, para dizer assim, esse mecanismo vai continuar rodando e sendo ensinado para a igreja permanecer na linha do ensino do Cristo, que é a própria palavra revelada. A questão é, a gente está sendo incompetente em manter a vontade do dono da igreja dentro dela. E uma coisa que a gente poderia destacar aqui é porque as pessoas elas querem algo já pré-moldado. É um jogo de querer saber a resposta certo, errado, certo, errado, certo, errado. E o evangelho é muito mais do que isso, né? E as pessoas... Desculpa me interromper, é interessante isso. Eu tenho lidado muito com isso. A nossa incapacidade de aplicar as coisas, já perceberam isso? É aquele velho formato antigo de ensinar, né? Teoria, depois prática. Teoria, estuda para depois estagiar, não é isso? É sempre assim. E na igreja parece que não é diferente. A galera quer, tipo assim, um versículo, não fumeis maconha, para você reconhecer que é pecado usar droga. Exatamente. Não tem não fumeis maconha não, então não é pecado não. Exatamente. Porque a erva é natural. Você está entendendo? Então a gente vai fazer uma salada na Bíblia usando o nosso bel prazer. Pecado original. Ao invés de a gente estar preocupado em adorar a Deus e fazer a sua vontade, a gente quer servir o nosso ego. Idolatria do eu. Então eu acredito que é isso. A gente está tendo muita dificuldade para aplicar o princípio e a verdade. Tem gente que vai criticar porque um ensina a palavra assim, mas outro vai estar ensinando a palavra com fidelidade. Então amém. Você está entendendo? Eu acho que essa é a diferença que a igreja precisa entender. O princípio não pode ser abandonado. A forma que ele vai ser feito, né? Aí depende do contexto. Tem gente, olha o exemplo de Jesus. Jesus entrou na sinagoga para ter uma oportunidade conforme o processo legal da sinagoga. Aproveitou a oportunidade, leu lá o profeta e falou, sou eu. Jesus, por outro lado, ia para a rua e fazia o quê? Uma multidão, afasta aqui, meu púlpito agora vai ser o barco. Tem exemplo maior de aplicar bem o princípio do que esse? Ele ensinou dentro da igreja,
num púlpito com paletó e gravata, da mesma forma que ele correu para a favela, você está entendendo? E foi lá, entrou na boca de fumo, afastou a droga, diz assim, traz essa caixa aí de munição, bota aqui, botou a Bíblia em cima e começou a pregar. Nos 2 lugares ele fez o quê? Proclamou a verdade. Agora, num lugar ele estava de terno e gravata no púlpito, e no outro ele estava de lado de traficante e a Bíblia apoiada numa caixa de munição, com pedra de crack, sentado na sacola de pedra de crack. Você está entendendo? Aí talvez tem gente dizendo assim, que absurdo. A palavra em cima de uma caixa de munição. Você está entendendo onde está entrando o erro da igreja? A gente se apega à forma, não ao princípio. Eu acho que é o grande erro hoje, nós que está causando tanta divisão a isso. E uma outra coisa também, quando o senhor começa a falar de princípios, né? E a gente também começa a ver essa questão de religiosidade, de certo e de errado. E o senhor falou algo interessante também sobre a incapacidade das pessoas hoje extraírem os princípios bíblicos, né? Então elas estão se tornando escravas daquilo que elas veem, daquilo que elas escutam. E pastor, eu acho que a galera tem uma curiosidade, né? E acho que alguns não sabem. Mas por que Daniel Caveira? É, porque eu era o comando no morro lá no... Brincadeira, galera. Nada a ver. É porque eu sempre tive esse porte físico avantajado, né? Sempre fui magro. E no meio do skate também, isso é muito forte, essa questão da galera ter um apelido, né? Aí pegou Caveira, começou o trabalho da gente, eu fui pro seminário, aí Caveira tá no seminário, aí fui ordenado pastor, eita, Caveira agora é pastor, aí pastor Caveira a galera já não gosta, né? Aí tem já um merchandise, pastor Caveira, e pá, tá, aí pegou, ficou. Tem gente que fica escandalizado com isso, né? Eu disse que, irmão, ore, né? Ore, né? Deus está à frente. Deus usou até uma jumenta, porque não pois é, Daniel, quem dera Caveira. Daniel Caveira. É porque a sua igreja, ela foge um pouco da visão tradicional, né? Aquela história de estar nas 4 paredes, e aí a sua igreja é numa praça, né? E como é que funciona isso? Pra gente ter uma ideia. Eu só corrigiria, né? Eu não diria fugir da visão tradicional, porque tradição, a gente manteve algumas tradições, né? Então, desculpa aí, então. Não, tipo só para... então, a igreja foi fundada e ela permanece em cima de algumas tradições. É isso que a gente precisa entender, o que é princípio inegociável, e tem coisa que é aplicação. Então a gente tem trabalhado de uma forma para aplicar bem o evangelho na realidade que a gente está. Então, eu não tenho um templo físico, mas isso não me impede de cultuar. Eu não tenho um ministro de louvor, uma banda tocando com uma tomada e tal, mas isso não me impede de cantar. Você está entendendo? Então a gente, na verdade, está fugindo só... A forma da gente executar realmente é um pouco diferente da grande maioria, mas a gente está prezando pelos mesmos princípios e seguindo uma tradição aí. É mais a questão de fazer a coisa, né? Então o culto é numa praça, mas não deixa de ser um culto. Tem os elementos de culto e a gente tá pregando, proclamando, tentando discipular e assim vai. A diferença é mais na aplicação do princípio, sabe? Mas a gente é uma igreja como qualquer outra. E muitas vezes a gente interpreta da forma até equivocada a questão da tradição em si, não é verdade? Essa pergunta que eu fiz foi até meio que... Não, mas é bom para esclarecer, né? Focada nesse aspecto, né? Qual foi um dos momentos de sua vida que o senhor talvez tenha perdido a fé? Depende do que a pessoa tá querendo dizer com perdendo a fé, né? Muitas vezes a gente fica desmotivado, a gente pensa em desistir, mas perder a fé eu acho que é uma coisa... Eu acho que a intenção aqui é uma crise... crise todo mundo vai passar, não adianta. O único perfeito que pisou nessa terra foi Cristo. A gente está estudando isso nesse acampamento, entendeu? No mais a gente vai ter aperreio, a gente vai ter desespero, vai ter hora que vai dar vontade de desistir, jogar tudo pro ar, você tá entendendo? Mas eu tenho medo só desse perder a fé, porque eu acho que é o que move, né, a parada toda, a fé em Jesus Cristo, faz parte da mensagem do evangelho, do alcance, de como isso vai ser trabalhado no seu coração, e se o evangelho lhe alcançou, eu acho que você tá ali. Mas a gente não pode esquecer que Jesus disse o quê? No mundo nós teremos aflições, mas tem um bom ânimo. Então, assim, na frente da arca há 20 anos, não fica difícil eu ter que eleger um momento agora, né? Então, foram vários momentos difíceis. A gente passa ainda agora, né? Por momentos difíceis, momentos complicados. Mas eu acho que, à medida que o tempo foi passando, eu acho que essa é a grande questão. Quanto mais, o que a gente falou hoje de manhã na pregação, né? A postura da galera foi o quê? Eles insistiram em buscar Jesus.
Então, quanto mais a gente busca Jesus insistentemente, a nossa fé ela vai depurando, né? A gente vai ficando com o caráter de Cristo. Mas já tiveram vários problemas difíceis. Problemas de você ver, de repente, dar tudo errado, né? Problemas de você investir em pessoas e, de repente, aquelas pessoas caem, desistem, ficam para trás. Às vezes as pessoas morrem, são executadas, são mortas. Você acolheu, ensinou, tentou livrar e de repente o cara não se livra da droga e dá o desastre. A gente também é falha, a gente erra, a gente peca. De repente o nosso pecado quer dizer que é maior do que o que nos alcançou. Então isso, gente, isso é igual a vocês, é natural, acontece na nossa vida. Se você está passando por isso, o que a gente está pregando aqui é para te dar esse norte aí, né? Jesus Cristo veio para nos livrar disso, mas ele não disse que a gente ia ficar sem isso no mundo. A gente vai ter problema. Isso a gente precisa entender. No mundo vocês terão aflições. Mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo e é para isso que vocês estão aqui, para vencer também. Temos aqui uma pergunta, e a pergunta diz o seguinte: o inferno realmente existe? Se Deus fala que perdoa os pecadores, e todos nós somos, como o inferno existe? A questão aí é um pressuposto, né? É aqueles argumentos que você está usando o próprio argumento contra ele, né? É uma pergunta que exigiria muito tempo de explicação. Não é a proposta da gente aqui agora. Mas o que a gente precisa entender, eu vou tentar fazer de uma forma bem simples, né? Deus está acima de tudo. A gente tem uma dificuldade tremenda em entender Deus como Deus. Esse é o problema. E a gente fica querendo colocar Deus numa cadeira e ficar fazendo interrogatório com ele, pela nossa dificuldade de entender como as coisas funcionam. Então, uma coisa você precisa entender: Deus é Deus. Deus é soberano. Deus é perfeito. Deus é justo. Se a gente acabou de dizer essas três coisas, como é que eu vou perguntar a Deus se ele fez uma coisa desconfiado de que ele fez de forma errada? Tá entendendo o tom? Tipo assim, se tu ama todo mundo é pecador e tu veio para salvar, e por que ainda vai ter inferno? Você tá entendendo? Deus fala sobre todo esse processo, a Bíblia foi revelada para isso, como vocês podem ver, não é tão simples assim de fazer. A gente está descobrindo nas histórias de Jesus maravilhas, coisas profundas. Imagine se a gente começar a discutir sobre teologia. O que eu quero que você entenda o processo de salvação falado na Bíblia passa pela justiça de Deus. E a justiça deixa claro o juízo. Então é por isso que as coisas foram feitas. Deus tem um plano para o seu povo. E ele está fazendo tudo acontecer de uma forma para ele garantir essa comunhão eterna com o seu povo. E esse processo que a gente está vivendo hoje aqui é para garantir isso. Então a gente caiu e ele, como Deus, vem para solucionar. Depois disso, nada mais vai nos separar do amor de Deus. Só que nessa dualidade existe sim a justiça de Deus. E aqueles que não foram alcançados por essa palavra, que não forem justificados pela misericórdia de Deus, eles vão passar pelo juízo. Isso é uma realidade bíblica, querendo o nosso coração bonzinho, humano, aceite ou não, isso faz parte da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, gente. Então, é uma doutrina bíblica que a gente precisa entender e aprofundar. Eu acho que não é o momento da gente aprofundar nisso agora, mas o que eu quero que você entenda no processo existe sim o processo de justificação, juízo, salvação. São temas bíblicos. A gente talvez precisa discutir isso melhor em outras plataformas para perceber como Deus trabalhou isso em toda a revelação. E que momento da revelação nós estamos e o que isso significa para nós hoje. Eu não sei se eu vou ler correto aqui, mas eu vou tentar, porque tem uma palavra aqui que eu estou meio em dúvida. Eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte: sabendo sobre o princípio da fé como algo imaterial, intangível, a necessidade que eu acho que como as pessoas têm de provas, de milagres, de algo maior, não invalidaria esse princípio de fé. E a segunda pergunta: como equilibrar a balança entre milagre e fé? Pronto, ainda bem que ele mesmo já organizou a parada, né? Porque existe uma confusão na nossa mente quando a gente vai ler os evangelhos. Que você vê, o livro de Marcos, por exemplo, eu estava conversando agora para explicar a estrutura do livro de Marcos, de que a metade do livro de Marcos ele investe nisso. A raiz da palavra milagre, lá no grego, é simeia, que é sinal. Primeira coisa que a gente precisa entender: os milagres de Cristo foram sinais para deixar claro quem ele é. Essa é a beleza do livro de Marcos. Marcos quer responder uma pergunta. Qual é a pergunta, pessoal? Quem é Jesus? Como é que ele respondeu essa pergunta? Contando o quê? Os sinais. Então aí ele conta as histórias milagrosas de Jesus. Tá entendendo? Só que quando Jesus vai falar de fé, a fé que Jesus fala está apontando para além do milagre. Ela é necessária para aquele milagre acontecer, mas aquele milagre não é um fim em si. É isso que você precisa entender. O fim é o quê? É Cristo.
e o que ele veio fazer para a humanidade. Então o milagre é só um sinal que aponta para o verdadeiro alvo da sua fé. Sua fé não tem que estar no milagre. Se for assim, a gente está dizendo que a religião está voltada para as pessoas. Os milagres são para mim. Não é isso, não é a respeito de vocês aqui. Isso é a respeito de Deus, tá entendendo? E a fé que o milagre quer produzir em você é no que Deus veio fazer por você. E aí é Jesus que veio. Você está entendendo? Da mesma forma que Israel, antes de Cristo, teve que crer no que viria sem ver. E ele dá os exemplos em Hebreus, não é isso? Caim levou lá o sacrifício pela fé. Abraão creu no que ia receber ainda pela fé. Mas tudo isso aponta para o evento máximo. Que evento máximo é? Que Cristo viria. E hoje a gente vive depois do que Cristo fez, na esperança de que ele vai o quê? Retornar. E isso aponta também para o nosso processo de fé. Os milagres continuam sendo sinais, comprovações de que ele existiu. Se a gente for olhar para a ciência hoje, é incontestável. Jesus é um personagem histórico. Só o fanático, da mesma forma que tem fanatismo religioso, vai ter fanatismo acadêmico que vai querer dizer que Jesus é um personagem mitológico, sei lá o que for. Não, de forma sensata a história já reconhece, existiu o personagem Jesus. Onde é que difere a leitura de Cristo deles e da nossa? É que a gente tem fé nos sinais que foram dados por Jesus aqui na Terra. E por que fé? Não é porque é uma coisa intangível, porque foi tangível. Foi tão tangível que Jesus fez aos olhos de muitas pessoas. Foi tão tangível que Jesus disse: Tiago, Pedro e João, entrem comigo no quarto que vocês precisam ver o que vai acontecer. Foi tão tangível que esse mesmo Jesus disse para eles: eu estou fazendo todos esses sinais, é por algo maior. E eu digo mais, eu vou morrer e vou ressuscitar. Foi tão tangível que ele morreu e ressuscitou. Foi tão tangível que Pedro, Tiago, João, essa galera deu a vida. Você tem noção do que é o cara acreditar que alguém ressuscitou? Chegar na beira da morte. Quem é que não recuaria, minha gente? Se fosse uma grande mentira. Esses caras viram Jesus morto na cruz e talvez eles tenham tido um abalo de fé para dizer assim: acabou. 3 dias depois, o que é que eles viram? Um Cristo ressurreto. O cara estava vivo de novo. Gente, isso foi transformador para a vida desses caras, ao ponto deles, tipo assim, dedicarem toda a vida para pregar o evangelho no meio de perseguição. Chegou ao ponto de serem martirizados. Eles foram executados por crer em Jesus. E eles abriram mão disso? Não. Por quê? Porque o que eles viram foram sinais concretos de que Jesus era o Cristo. E aí, então você passa a entender que a mensagem da fé do milagre é um alerta para que você crê em tudo que Jesus fez sem nem você ver que ele fez. Os discípulos tinham que crer que ele iria ressuscitar vendo ele morto. E ele voltou e ressuscitou. Da mesma forma que um dia ele vai voltar para buscar sua igreja. Tudo isso, o alicerce disso é o quê? Fé. Mas é no sinal em si? O sinal é só mais uma estratégia. É uma ferramenta para dizer assim: ele é o quem? O Cristo, o Filho de Deus, veio salvar você do sofrimento do pecado e vai voltar para te buscar. Esse é o verdadeiro conceito de fé. Por que as coisas acontecem com pessoas específicas? É uma pergunta. Por que as coisas acontecem com pessoas específicas? Porque tinha uma legião de demônios em uma pessoa específica. Essa pergunta aí. É engraçado, uma vez a gente estava na aula de exposição bíblica, né? E falando dessa responsabilidade de você expor o texto com fidelidade, levando em consideração essa tríade aí, o contexto histórico, o autor, os destinatários, a teologia que envolve isso. Aquele texto está inserido no livro, que é o contexto maior, que está inserido no contexto maior, que é a Bíblia, todo o processo de revelação. Essa fidelidade de tirar aquele princípio e trazer para hoje com veracidade. E aí o pastor professor fez assim: imagine aí, a gente ia pregar, né, no texto em Marcos também. Aí ele fez: imagine aí que você está pregando e Marcos está lá no final da sala. Aí você fala uma coisa do texto e Marcos fala assim: nossa, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Tá entendendo? Às vezes a gente sai arborizando, né, a parada assim. Gente, olha, tem muita coisa para se discutir na figura daquele demoniado, mas eu só quero que vocês não esqueçam o seguinte: o objetivo de Marcos é colocar aquela história. Repetindo, Marcos está preocupado em responder uma pergunta. Que pergunta é: quem é Jesus? O que é que ele fez? Contou as histórias baseado no relato do apóstolo Pedro. Então, por que o endemoniado, no relato de Marcos, entrou depois da tempestade e antes de Jairo e a mulher do fluxo de sangue? Entenderam agora? Então, existe um objetivo na sequência. Então, ele está querendo deixar claro quem é Jesus através dos seus sinais, milagres. Então, ele é o Cristo porque ele tem poder sobre a ordem natural, a natureza, a criação. Por quê? Porque ele que criou. Ele é o Cristo porque ele tem autoridade sobre o reino das trevas. Não importa qual a quantidade, tipo assim, não é simplesmente uma possessão. Ali tem uma legião inteira e mesmo assim eles se curvam diante dele. Você está entendendo? Não importa
se é problema físico, Jesus tem poder e autoridade sobre isso. Não importa se é até a morte, ele já na verdade deu um recado. Ele tem poder sobre a morte alheia, mas olha, vocês vão descobrir que ele vai ter poder sobre a própria morte física dele, ele vai vencer também. Então isso é o recado da coisa. Agora, baseado nisso, você já deve agora interpretar. Por que aquele homem? Porque era projeto divino deixar claro quem ele é. Então Deus está no controle de todas as coisas e ele usa você para o reino dele. E João é muito legal, categórico nisso. Deus é luz, nele não há trevas alguma. A grande pergunta é, eu estou sendo usado por Deus ou eu estou sendo desusável? Tá entendendo? O fato é, Deus está no controle de tudo, gente. E o que o texto está deixando claro é que ele tem poder sobre tudo que está acontecendo aqui. Seja bom ou mal, às vezes a gente está tão preocupado em saber por quê, mas a gente não está preocupado naquele ensinamento para a nossa vida. Tá entendendo? A gente vai arborizar, fazer um monte de teologia e o princípio básico que Marco queria que você entendesse, você não chegou. E aí Marco está dizendo assim, oh meu Deus do céu, que povo complicado. Oh meu filho, Jesus tem autoridade sobre as trevas. Eu não quero que você conte os demônios não. Quer saber os nomes dele agora, de um por um? Você está entendendo? A gente faz isso. Mas vem cá, se são 6.000 e era, quem deveria ser então o demônio general que estava por trás desse ataque, dessa infantaria demoníaca? Ô meu irmão, já deixou claro, seja lá se for general, capitão, tudo vai se curvar diante de Jesus. Esquenta com isso não? Entenderam agora? Então, mais um princípio é básico, Deus é soberano. Então, se isso aconteceu, Deus permitiu e teve propósito. E isso já foi colocado até, se ele nasceu cego, se ele está pagando, o fato é, isso aí é para manifestar a glória de Deus. Ele foi usado como manifestação do reino em Jesus e depois de Jesus ele continuou sendo sinal do reino de Deus. Aí é a propósito de Cristo na vida dele. Eu gostaria só de abrir um parênteses aqui, né? Porque muitas vezes a gente acha que está no controle da situação e que a gente, por conhecer, tem essa capacidade de convencer e de fazer com que a pessoa mude. Mano, só para deixar claro, a palavra deixa bem claro que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz é quem? O Espírito Santo de Deus, né? E é nesse contexto que eu quero fazer essa pergunta. E aí a pessoa aqui fez até uma citação, tá certo? E aí ficou um negócio mais... Bem, diz o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito, de Tomás de Aquino, que diz, misericórdia sem justiça é a mãe da dissolução. Justiça sem misericórdia é crueldade. Eu gosto muito de discutir esse tema. Gostaria de saber o que você teria a dizer sobre isso. Justiça e misericórdia. Com caveira, de frente com caveira, né? Eu acho que nunca mais tô com aquele acampamento com a gente. Vai ter de frente com caveira? Não, eu tô com a agenda lotada, tudo bem. Até que ponto... Agora a pergunta é o seguinte, assim, eu acho que tem esse ponto, né, sobre o que o senhor pensa a respeito de misericórdia e crueldade. E tem uma outra pergunta que diz assim, até que ponto passa a ser demais e até que ponto pode-se deixar passar uma situação? No sentido de você intervir ou não. Eu creio que é mais ou menos essa... Ou resolvê-la só como uma conversa. A partir de que ponto uma conversa não seria o bastante? Tanto em situação grave quanto em situações difíceis. Por isso que eu fiz aquela introdução. Olha, não é você que vai resolver. Não é uma conversa que vai resolver, né? Enfim, você tem que entender que o seu papel é um, o do Espírito Santo é outro. Então... Tá, vamos por partes, né? Em relação à justiça e misericórdia, vamos voltar para o ponto anterior, né? Que você precisa entender lá em Deuteronômio, Moisés vai falar sobre isso como atributo divino, faz parte da personalidade antropomorfismo, tá certo? Tu tendo que usar o termo como se fosse pessoa, mas a gente sabe que Deus não é uma pessoa. Faz parte de quem é Deus, tá certo? Então, faz parte misericórdia, mas também faz parte justiça. Então, o que a gente precisa entender, na essência divina, isso anda paralelo, sim. Tomás de Aquino está chamando a atenção para esse fator. Não adianta você só pregar o evangelho da misericórdia, tá entendendo? E isso está muito comum, inclusive nos nossos tempos hoje, pela ignorância de compreender a complexidade, o holismo, a questão inteira do que é o evangelho. Tem muita gente pregando Jesus, paz e amor, bonzinho com a camisa do reggae, né? Rastafari pode todas as coisas, né? E ainda vai dizer assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos tirar a onda.
É bem assim que estão fazendo mesmo. Tá entendendo? Pega o texto fora do contexto e pá. Por outro lado, aí a galera que tá falando isso vai criticar o outro lado da moeda, dizendo assim, mas esses caras não saíram de Moisés, só querem saber da lei. Né? Afinal, quem tá certo? Será que não tem uma reflexão mais saudável disso, não? Entendeu? A gente está desconsiderando o que o próprio Cristo falou no caminho de Emaús, aquela aula de teologia bíblica. Inclusive, eu sou mais propenso à teologia bíblica do que à sistemática, que é esse negócio de fazer análise dos termos e tal. Mas o que é que Jesus disse? Que tudo que veio antes dele fala dele. Depois dele, continua apontando para ele porque ele está acima de tudo. Então o que é que a gente faz? A gente precisa entender que quando Deus fala de justiça e misericórdia no processo, ele está dizendo que isso é necessário para entender quem é ele. Então, vai ter a misericórdia divina? Vai. Mas essa misericórdia, ela passa pelo caráter justo de Deus. Está entendendo? E a justiça, ela é executada. Não simplesmente justiça no questão de um tribunal, que também a gente quer minimizar a questão da justiça em si. Você vai ver que quando Deus vai falar de justiça, ele vai abordar a questão da misericórdia. Enfim, é algo que demoraria mais tempo para a gente explicar. Teria que entrar em texto. Eu fico nessa, né? Tipo assim, enfim. Mas o que a gente, resumindo, a gente precisa ser fiel a quem Deus é. Fiel a quem Deus é, no sentido do que ele falou, de quem ele é, do que ele falou sobre misericórdia. Do que ele falou sobre sua misericórdia sendo alinhado com a sua soberania. Repito, cuidado em querer analisar Deus como se fosse um ser humano. O ser humano tende a achar incompatível justiça com misericórdia. Porque a gente sempre encara a justiça como o juiz do tribunal que vem para condenar. Mas em Cristo a figura é outra. É o juiz que vai para o banco do réu para livrar o condenado. Então, ele executa a justiça demonstrando a sua misericórdia. Então, se você se apegar só a um lado, você esquece do Deus que odeia o pecado. E não tem comunhão com trevas. Se você esquece do outro, você vai colocar um Deus legislador que parece estar muito mais preocupado em julgar as pessoas. Está entendendo? Como se os certinhos tivessem mérito na justiça de Deus, e a gente já sabe que não é isso. O mérito está na cruz, no próprio Deus, que em sua misericórdia paga o preço do pecado para oferecer o processo justo, e essa justificação nos traz a salvação. É complexo, eu acho que, assim, no encontro para adolescentes, a gente teria que ter, assim, outro momento para aprofundar isso. Mas, à luz disso, você vai começar a entender o que Deus fez no Antigo Testamento, todo o processo de religião, de sacrifício, como ele trabalha isso na Nova Aliança. Ele mostra a importância da gente temer o pecado na nossa... Temer no sentido assim, não querer comunhão com o pecado, porque isso não é compatível com a luz, isso atrai o juízo divino, mas ao mesmo tempo, se você pecar, o seu advogado é Jesus Cristo, que justamente por sua misericórdia deu a sua vida para salvar você. Então você tem que aprender a lidar com isso, esse é Deus, é assim que ele trabalha. A gente precisa ser fiel aos seus ensinamentos e à sua natureza. Naquela mesma pergunta anterior, né? Ela faz a pessoa vai. Eu acho que aqui ela tá a pessoa está querendo focar numa situação prática. Sim. Onde uma conversa, por meio de uma conversa, creio eu que ela poderia ajudar alguém. Até que ponto isso a gente poderia, né, ajudar uma outra pessoa, talvez. Vamos lá, vamos para a forma prática, né? Prática, Tem dois textos que vão te ajudar a entender isso. Primeiro é o seguinte, Jesus vai explicar, ó, querem resolver as tretas? Se o irmão pecar contra você, você faz o quê? Vai até. Não, já que ele que errou, vou ficar aqui na minha, guardando rancor no coração e disseminando divisão nos comentários satânicos nos corredores. É assim? É o que se faz, mas... Você tá entendendo? Ele diz assim, se você foi o ofendido, porque Jesus é o criador da máquina aqui, ele sabe como funciona. De repente o cara ofende e nem sabe que ofendeu. Então, a treta vai aparecer aonde? Em quem foi ofendido, concorda? Então, Jesus já vai na raiz da coisa. Se você se sentiu ofendido, faça o quê? Você vai lá e procure o seu irmão. Se você, usando que critério? A palavra. O Evangelho de Cristo. Mostrar que ele está errado e comete erro, ele está atraindo para si um juízo. Então, você, pela misericórdia, está indo lá levar a correção. Você está entendendo? Se você conseguir, o que é que o texto diz? Ganhou sua irmã. Salvação. Pela proclamação da vontade de Cristo. Se não aceitar e você tem convicção que você está certo, que pode ocorrer o contrário, concorda? Imagina você vai lá corrigir a irmã e vai dizer, você está errado, viu, aqui, ó, viu, irmã?
Que rancor esse no coração, guardou isso até hoje, foi menino, misericórdia, olha aqui, aí você, eita caramba, eu tô errado, me perdoe, irmão. Mas você entendeu porque eu me chateei? Não, sim, é assim que Jesus queria que funcionasse, tá entendendo? Mas vamos supor que a pessoa vai, ele tá errado mesmo, e não aceita que tá errado. O que é que Jesus fala? Chama mais um, para trazer luz ao que está acontecendo, para ter validade de testemunho. Então, mas é usando o quê? Nosso critério? Não. O ensino apostólico está aí, toda a revelação está aí. Vê o que está de acordo com a análise responsável da vontade de Deus na Bíblia revelada, a palavra de Deus. Não é possível que 3... Você está entendendo? Deus acredita assim, ó, esse povo estuda a minha vontade, 3 vai chegar no que é correto. Apontou para o cara tá errado, os 2 aqui concordou, velho, tu tá errado mesmo. O cara insiste no ministério de Beelzebul, o que é que tem que fazer com esse cara? Leva para quem? Para a congregação. E a congregação faz o quê? Vai julgar. Então veja que existe uma espécie, um tipo de juízo, de justiça no corpo de Cristo para a gente julgar as questões. Jesus confiou isso a nós como igreja. Não é uma questão legalista, é para o bem do corpo, porque o quê? Um pouco de fermento é para proteção de todo mundo. Elimina logo esse pecado, não é eliminar a pessoa. O problema é que a gente quer exterminar as pessoas, né? Mas Jesus disse que a gente tem que eliminar o pecado no coração das pessoas. Se ele conseguir assim, aí a galera é mais categórica. Velho, esse cara só pode ser do cão mesmo. Tira ele do meio. Por outro lado, você vai ver Tiago falando assim, ó, não fale mal dos irmãos, não julgue seu irmão. Mas peraí, então está se contradizendo? Ele está falando de um processo de julgamento irresponsável de forma individual, partidária e emocional. Isso é prejudicial ao reino de Deus, por intenções erradas. Esse processo que Jesus colocou é visando a saúde do corpo de Cristo. Qual é a limite disso? O limite disso é o que Jesus fez. Fidelidade à palavra e amor ao próximo. Eu estou indo lhe corrigindo, eu posso até estar chateadíssimo com o que você está fazendo, mas eu também tenho que estar me policiando para lhe chamar a atenção, porque eu preciso estar fazendo o uso da justiça desse julgamento, mas com misericórdia no coração. E isso sim é reino de Deus. Entendeu? A gente não pode se colocar do lado de cá como os santarrões, pecador miserável. Tá entendendo? Que vergonha. Você tá entendendo? Mas por outro lado, a gente precisa temer e tremer a vontade de Cristo. Ela tem que ser obedecida. A gente tá muito desleixado nisso, a igreja, ultimamente, e isso está gerando muito problema. Preste atenção no que eu vou falar agora. Tem um problema na humanidade que tem ferrado a igreja. Ferrado a igreja não é o termo de falar da rua, né? E nada vai ter poder para lascar a igreja de Cristo. É dele. Mas é o seguinte, tem uma coisa chamada pressuposto. Inclusive tem um princípio hermenêutico para a interpretação de texto que é texto e pressuposto. Você vai olhar o texto, mas você tem seu pressuposto. Imagine se eu disser assim, Deus é pai. Aí eu vou falar sobre Deus pai no orfanato. Numa casa de acolhimento onde tem criança carente que foi talvez até violentada por um pai. Deus é pai? Deus é pai? Deus deixou de ser pai porque o pai daquela criança foi mais Satanás na vida dela do que Cristo? Não. Entendeu agora a bronca? Se eu for querer aconselhar, julgar ou tomar as atitudes baseadas no que eu acho, desde Gênesis já está claro, Gênesis 6, a humanidade tende permanentemente e constantemente para o mal. Nossa mente é caída. A probabilidade da gente apontar para as trevas e para a desgraça é altíssima. E as trevas trabalhou de uma forma tão feita para destruir até coisas que apontam para Cristo. A figura de pai é horrível para muitas pessoas. A figura de noivo é horrível para muitas mulheres. De homem piorou. Você está entendendo? Então, se a gente for pelo nosso conceito, a probabilidade de dar errado é altíssima. Por isso que Jesus deixou o quê? A segurança do ensino apostólico. As pessoas que receberam dele. Fundou a igreja nesse alicerce. E ele manda a gente legislar em cima desse alicerce. Não é o que você acha. O que você acha pode estar muito corrompido. Só não vai estar se você se render à vontade de Jesus. Entendeu como é que a gente tem que ter cuidado com isso agora? Para poder ser fiel à vontade dele para a nossa vida e realmente resgatar as pessoas. E isso aí é um problema hoje, porque tem muita gente procurando sair de onde não é para achar. A gente viu na exposição de ontem que quando o barco estava afundando, os apóstolos foram buscar quem? Jesus. Tem gente buscando guru espiritual, coach. Nada contra, mas tipo assim, coach tem seu lugar na sociedade, mas ele não pode tomar o lugar da escritura, nem o lugar do púlpito, tá entendendo? Nem a psicologia tem seu lugar na humanidade, na sociedade tem, mas não pode tomar o lugar do que é o lugar específico da função do pastor, pastoral, expositor da palavra, que é exemplo na sua família e cuida do rebanho da igreja, essa figura tipológica que representa o verdadeiro pastor que é Cristo, e a gente está aqui administrando enquanto ele não vem, porque a noiva cuida da casa e dos filhos enquanto ele não vem, tá certo? Então a gente precisa seguir o princípio da palavra e ser fiel a ele.
E assim, se existe um alicerce, seja alicerçado. Essa dá pra fazer. Eu não poderia deixar passar. Se ele parasse trocadilho, como é? É por aí. É. A última pergunta. Aí vocês fazem aquele momento. Que tem. Quero comer. A última pergunta. Eu acho que ninguém tá com fome aqui. Em qual momento da sua vida. É uma pergunta pessoal, né? Em qual momento da sua vida você teve certeza. Lógico, né? Você teve certeza. Tu tem medo dessas perguntas, né? Vai de boa, vai. Em qual momento da sua vida você teve certeza que Deus existe e o cristianismo é a religião certa? Excelente pergunta. Quem nunca olhou para um lado para o outro e fez assim, meu irmão, será que Deus existe mesmo? Eu fui criado no Evangelho. Teve um dia que eu passei por uma treta, bronqueira mesmo, fui orar. E eu tenho um problema que eu não tive coragem nem de diagnosticar ainda, que minha mente ela não para, tá ligado? Eu tenho dificuldade de concentrar, de... Orar pra mim foi um tormento na adolescência, porque eu não conseguia fechar o olho muito tempo, tá ligado? Eu passava a noite inteira orando. Eu começava orando de noite, aí eu só descobria que eu tava orando no outro dia de manhã quando eu acordava. Tá ligado? Tipo assim, e no meio da oração eu partia pra outra história, pregação, o cara pregava. Se o cara falasse alguma coisa que me remetesse, que eu lembrasse do skate, quando eu já tava no skate park aqui, ó. Aquela manobra que tem que tirar, aí o pregador, coitadinho, lá pregando. E eu aqui, não, porque não sei, quando voltava aí também uma pregação. Eu ficava invocado que eu não conseguia me concentrar. Então assim, teve um momento da minha vida, tem vários obstáculos que a gente tem que passar, né? Para poder ter contato com Jesus. A gente tem que ser insistente porque Jesus deixou o modelo. E o modelo é o quê? A palavra é ensinada, ela é pregada, você é discipulado e a vida vai sendo, caminhando. Mas nem sempre a gente tem esse privilégio com excelência, entendeu? Então, eu tive que orar um dia diante de um problemaço na minha vida, fechei o olho, comecei a orar, né? Aí, pô, abri o olho e fiz, meu irmão, será que tem alguém me escutando mesmo, de verdade? Talvez você já tenha passado por isso. Se tem uma pessoa cética, meu amigo, de coração duro e que prova tudo para saber se é espiritual mesmo, está diante de você. Eu era um ateu gospel. Essa é nova para mim. Ministério de ateísmo dentro da igreja, eu era o líder. E eu era muito cético, eu não cria nas coisas, tá entendendo? Mas o que eu posso adiantar para você é que da mesma forma que Deus tinha um encontro marcado com aquele endemoniado, ele tinha comigo. Mas também você precisa entender que não é nada místico. Como será no poder do Espírito Santo, quando ele começar a agir e falar para você, você vai ver assim, caramba. Eu estava compartilhando ontem à tarde um pouco das loucuras que Deus já fez. Mas você precisa entender que o processo que Jesus deixou é básico. Primeiro, ele queria que o evangelho fosse pregado para você dentro da sua casa, para seu pai e para sua mãe. Mas a gente está vendo que a destruição está tão grande que às vezes isso não acontece. Às vezes nossos pais até... Tem casos que os pais não são nem exemplos de evangelho na nossa vida. Então é a ação das trevas para destruir a possibilidade de você conhecer quem é Cristo. Você está entendendo? Às vezes a gente vai para a igreja e não conhece o evangelho de Jesus. Você tem noção de como o negócio é complicado? Mas entenda. O plano de Deus na sua vida não é frustrado, não. Deus vai providenciar, como ele providenciou na minha. Como ele providenciou o incômodo num banheiro. Eu fui orar num banheiro, desesperado. E descobri que não sabia orar. Agora também tem o seguinte, sabe o que eu fiz? Foi o que enfatizei hoje pela manhã. Insistência. Disse, meu irmão, porque eu cogitei ir para a vida louca. Eu cogitei abandonar tudo. Cogitei, meu irmão, tô nessa parada, mas não sinto nada. Doido. Eu vi a galera levantar a mão na hora do louvor, fechar aquele negócio. Eu disse, meu irmão, não sinto nada. Que caô dessa galera. É uma pala do caramba, meu irmão. Eu tava invocado com aquilo tudo, tá entendendo? Só que antes de eu ir para a vida louca, para doideira, o que foi que eu fiz? Velho, eu vou respeitar minha mãe, né? Minha mãe me criou dentro do evangelho. Foi a lei de Deus na minha vida. Foi a misericórdia de Jesus. Foi tudo, minha mãe. E aí, o que foi que eu fiz? Eu vou fazer o que era para fazer, eu nunca fiz. Porque você que tem contato com o evangelho, com a igreja, você sabe o que é para fazer. Sabe ou não sabe? Tá. E a gente sabe quando a gente não está fazendo o que é para fazer. Aí eu tive a humildade de reconhecer que eu estava deixando de fazer algumas coisas. E aí eu fui fazer. Só que aí esse foi o problema. Eu fui fazer o que era para ter sido feito. Eu fui ler a Bíblia. Eu fui orar. E eu só sosseguei quando eu percebi que eu estava falando com alguém. Vocês estão entendendo?
Não é aquele negócio orar, não sentir nada e desistir e ir embora. Eu fiquei insistentemente, velho. Eu fazia gincana de oração comigo mesmo. Primeira vez que eu tentei fazer isso, eu passei uma eternidade inventando assunto para dizer que eu ia demorar na oração, né? Quando eu abri o olho, 1 minuto a minha oração. E eu achando que estava arrasando. Você tá entendendo? Só que aí, gente, é isso que a gente precisa perceber. É uma caminhada de fé. E tem modelos para isso. Eu tenho que orar. Eu tenho que ler. Eu tenho que saber a vontade de Deus. É onde? Nas pentecadas da... Eita, calma. Nessas experiências todas, né? Metafísica, não, pô. O evangelho é simples. O texto bíblico está aí, o princípio está aí. Lê, entende e aplica. Ora pedindo sabedoria. Se não sentiu nada, vai ler de novo. E eu fiquei nessa casadinha, tá entendendo? Eu comecei a botar a almofada da minha casa e comecei a testar. Eu já estava empolgado com aquilo. Comecei a pregar para as almofadas na minha casa. Porque eu ia falar para a galera de Jesus e eu lembrava do texto que eu tinha lido e não lembrava onde é que estava o texto. Aí eu ficava meio, irmão, do jeito que eu sou chato. Eu disse, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não sei nem onde está? Aí eu cheguei em casa, botei as almofadas e comecei a pregar para as almofadas. Aí quando vi o texto, aí eu falava o texto, só que não vale sem referência. Aí eu, almofada. Calma aí. Dá um time. Tu espera. Aí voltava lá procurar esse. Almofada, agora tá ligado como é, né? Olha, em João, a almofada. Prossiga, né? Tá entendendo? Então eu fui fazer o que eu sabia que eu não tava fazendo. Pra uma regulação de Jesus, todas as almofadas da minha casa se converteram. Absurdo isso que eu tô falando. Mas tipo assim, vocês estão entendendo, gente? Às vezes a gente tá cobrando uma coisa de Deus que é tipo assim, eu quero passar no vestibular. Não pega no livro. Como é que tu tá cobrando que não passa se tu não faz o básico? Tá entendendo? Então, como é que tu tá cobrando uma vivência de evangelho se tu não faz o básico, que é se relacionar com ele? A palavra tá aí. Tu já orou, tu ora todo dia, tu se preocupa com isso, tu tenta aplicar o evangelho na sua vida. Então, eu simplesmente fui fazer isso, Deus começou a falar para mim. Eu comecei a sentir a presença de Deus em louvor e adoração. O momento musical do louvor e adoração, eu comecei a escutar a voz de Deus na pregação, eu comecei a escutar a voz de Deus lendo a palavra sozinho em casa. E aí eu entrei no seminário, aí depois que eu vi que era um estágio maior, semestre, aí Deus teve mais misericórdia de mim, me colocou numa escola para ensinar a palavra com fidelidade, tá entendendo? E aí eu fui pesquisar, eu fui ver que até sendo acadêmico, Deus acaba com a gente, velho. Até fazendo a técnica da coisa, como assim? Estudar é devocional demais já, você fica louco quando você vai descobrindo a riqueza do texto. Só maravilha, mas para isso tem que fazer o quê? Buscar. Então eu tive crise? Tive momento de desistir, teve momento de duvidar se existia Deus, minha gente. Mas no meu caso, e eu dou graças a Deus por isso, eu não vi um anjo, uma bola de fogo, uma irmã chegou, esse que te digo, não. O que Deus fez na minha vida foi, Ele amplificou a minha incredulidade, Ele mostrou para mim o tanto que eu era burro, duro e ateu, dentro de uma igreja, e ficou assim, olhando para mim. Quero ver o que vai fazer agora. Tá entendendo? Aí eu fui desafiar Ele. Eu vou embora. Tá, mas antes eu vou ler isso aí. Pera aí, deixa eu ver. Tá entendendo? Aí fui ler e lascou. A palavra dele fez, se lascou, tem poder aqui. Tá entendendo? É a palavra de São Jesus. A gente subestima a palavra de Jesus. Você pode estar aqui, levando isso na brincadeira, nem sabe o que está acontecendo. Lê a palavra para você ver. Leia constantemente, insista. O problema que você estiver passando, eu não estou prometendo prosperidade não, muito pelo contrário. Vai, talvez piore. Mas uma coisa certa, você vai estar conhecendo a verdade. E aí ninguém tira isso de você não. Certo? Normal. Todo mundo entra em crise. A questão é se a gente vai conseguir sair da crise no caminho certo. Aí, show de bola, galera. De frente com Caveira. Pastor, Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. E a gente louva a Deus por esse momento. Creio que foi muito enriquecedor para mim. Creio que também para todos vocês também, né? E é isso, galera. A busca é constante, não é? Nos siga no Instagram, @somos_alicerçados e em youtube.com/alicerçados.